defendendo que o STF aguarde a conclusão do inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal sobre a arma para, só então, avaliar se houve falta grave ou não durante a prisão domiciliar do ex-presidente. Agora, a defesa de Bolsonaro também terá 48 horas para se manifestar sobre o caso. Depois, Moraes vai decidir se prorroga ou revoga a prisão domiciliar humanitária. Internacional. Então, é para isso que o Itamaraty serve, mas está se valendo de palavras que o Dilma desinelegibilizado usou, né? Colocando o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, e até ele usou errado, né? Ele quis dizer o Tiradentes e falou o Joaquim Silvério dos Reis, que foi quem entregou, mas tá tudo certo. Não tá tudo certo, é só deixa essa coisa para lá e a gente continua. O ministro Alexandre de Moraes, ele de novo, Mussolini da Moca, como diz o Pavinato, destacou em despacho enviado à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu, aspas, falta grave, fecho aspas, ao ter uma arma de fogo em casa durante a prisão domiciliar humanitária. Tratei disso aqui com o Eduardo e o PP. A arma foi apreendida com um militar do Exército durante uma blitz da Polícia Militar no Distrito Federal na semana passada. E, diante disso, Moraes apontou que a Lei de Execução Penal prevê como punição para o descumprimento das normas a revogação do benefício da prisão domiciliar, entre outras sanções. Ele chegou a incluir, não está descrito aí, mas o RDD, né, Regime de Detenção Diferenciado, não é isso? Por quê? Ele quer isolar o Bolsonaro, é isso? Mais ainda, ele já isolou. Mas, bom, enfim, deixa eu continuar. Moraes determinou que a PGR se manifestasse sobre o caso e hoje Paulo Gonet respondeu defendendo que o STF aguarde a conclusão do inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal sobre a arma para, só então, avaliar se houve falta grave ou não durante a prisão domiciliar do ex-presidente. Agora, a defesa de Bolsonaro também terá 48 horas para se manifestar sobre o caso. Depois, Moraes vai decidir se prorroga ou revoga a prisão domiciliar humanitária. Aliás, ministros do governo Lula apostam nos bastidores que Alexandre de Moraes vai prorrogar a prisão domiciliar de Bolsonaro. A avaliação é de que Moraes tem consciência de que o estado de saúde de Bolsonaro é delicado e tende a evitar uma decisão que possa ser usada como munição eleitoral pela direita. Nos bastidores, a leitura no governo Lula é que a eventual volta de Bolsonaro à papudinha pode ser explorada politicamente por bolsonaristas durante a campanha eleitoral. Você acredita mesmo nesse temor, Pepe? Caivano, quando você pega bem a situação do Jair Bolsonaro, eu acho que o momento mais tranquilo, de tranquilidade em relação ao Bolsonaro foi quando ele estava em prisão domiciliar humanitária. Né? 90 dias que Bolsonaro não é notícia, teoricamente. Né? Perfeito. Então, para o Lula, né, e para o governo e para o Alexandre de Moraes, que está sendo colocado em xeque por conta da relação dele com o Banco Master, é muito melhor manter ele desse jeito, na minha opinião. Por isso que eu concordo com essa análise da base governista. Né? Eu creio que é muito mais fácil e melhor para ele canetar e prorrogar, deixar Bolsonaro calado ainda, isolado de todo mundo, sem ser notícia. Porque se ele reverter, o que vai ter de gente falando, usando a tribuna para falar mal da eleição do Alexandre de Moraes, pessoa falando que o Bolsonaro está sendo perseguido, está sendo injustiçado, vai ser assimilar as pessoas. Né? Então isso, de certa forma, vai colocar, no período eleitoral, o Bolsonaro de volta com uma relevância de notícia. Por enquanto, ele tem relevância política, mas a notícia não está no noticiário mais. Então, para mim, eu acho que por conta disso, o Alexandre de Moraes vai canetar. Agora, se é falta grave encontrar... Eu gosto de nomear as coisas da forma que ela tem que ser nomeada, Caivano. Se é falta grave encontrar uma arma inoperante, que não funciona, na casa do Bolsonaro, o que seria, por exemplo, se ele fugisse da casa? Seria falta leve? Falta média? Há uma inversão de valores, na tua opinião. E se encontrasse na casa dele um plano de fuga, né, que efetivamente mostrava que ele queria fugir, né? Seria o quê? Uma falta média? Né? Então não dá para falar que isso é uma falta grave. Não é. Mas é que já se perdeu a noção de valores, de conceitos, né, Pepe? Outro dia eu ouvi de um professor de faculdade, e você também dá aula, né, Eduardo? Tá difícil você poder dar aula de direito
né? O Pavinato, inclusive, fala isso sempre, é um crítico nesse sentido. Você não consegue, porque as decisões desses ministros são as mais díspares em relação à própria lei, quer dizer, são totalmente diferentes, são diferenciadas. Essa sim tem um RDD, um regime diferenciado de lei, então fica complicado. Agora, você imagina que realmente os ministros possam estar preocupados, ministro do governo, no caso, Eduardo, com essa repercussão que o PP falou, porque pela avaliação do PP pode sim render algo eleitoralmente, né, percentuais ali. Você acredita mesmo que eles estejam preocupados e aí isso pode convencer o Alexandre de Moraes a manter o Bolsonaro preso em casa? Eu acho, Carvana, eu acho porque da mesma forma que é uma picuinha a declaração do Itamaraty, eu acho uma picuinha também, um raciocínio raso dos próprios integrantes do governo, né? Porque eles acabam, vamos dizer, negociando a vida. Nós estamos falando de um senhor de 70, 71 anos de idade, um idoso. Isso foi vítima de uma facada por um ex-militante do PSOL, né? Este é o cenário. Então imagina ele, um idoso vai pular um muro. É óbvio que não. O que um idoso vai fazer? Né? O próprio PP deu um bom exemplo aqui do Rambo, tendo uma arma inoperante, o que ele vai fazer nessa circunstância? Né? Atirar uma flecha. Então, o estilingue, pega um estilingue molinho de gude, entendeu? Não é razoável, não é racionalmente razoável isso. Não é plausível essas questões. Nós estamos falando dos aspectos técnicos, nós estamos falando da Suprema Corte do país, a Corte Constitucional do país. Até porque eu nem vou entrar aqui no mérito, que poderia, né, a questão do juiz natural, ninguém será senão julgado por uma autoridade competente, né, sentenciado, julgado por uma autoridade competente. Todo mundo já sabe disso, a nossa audiência qualificada está íntima desses conceitos, dessa abordagem, dos princípios, né, do juiz natural. Então, a situação do presidente Bolsonaro, obviamente que para esses perfis mesquinhos, eles chegariam a essa conclusão mesmo. Não, porque poderia ser abordado. Mas isso é a verdade. Tudo isso aí que eles suspeitam, eles podem... Não, é a verdade. Então não precisa o ministro Alexandre de Moraes conceder ou não. Né? Porque é a verdade. Isso vai ter repercussão. Foi vítima de uma facada, é sequestrado de um regime. Né? Teve toda a ilegalidade da condução do inquérito, todo aquele fake lá, o 8 de janeiro, pessoas sem condicionamento físico para fazer um grupo paramilitar, no domingo, prédios vazios, não tinha possibilidade de materializar um poder estatal convergente ou que faça contraposição a um poder estatal anteriormente consolidado. A gente sabe de tudo isso. São pessoas idosas, que não tinham condicionamento físico, não estavam armados, prédios públicos vazios no pleno domingo. É todo esse contexto aí. E aí agora a gente vê essa possibilidade, que também está até na página 36 do voto da decisão do ministro, quando ele concedeu o benefício da prisão domiciliar humanitária, página 36, que ele utiliza livros de medicina para fundamentar o prazo de 90 dias. Ele usou o prazo máximo, o que seria a cura, né, pelos livros ali, até usou a fonte do Elsevier, que é da área de medicina, sabe, do PubMed, salvo engano, mas o Elsevier eu tenho certeza, ele usou 3 livros lá, que seria 90 dias a cura da maior estimativa para broncopneumonia. E foi isso que ele se baseou para dar o prazo de 90 dias para reanálise de um eventual retorno à prisão. O que não tem nisso, não tem, né, essa possibilidade. Mas ele inventa essas coisas e isso dificulta mesmo você dar aula de direito, porque imagine você se você entrou na faculdade de direito em 2021, ou até em 2020, né, tudo bem, está no meio da pandemia, pega o 2021, você está se formando por agora. Né? Todo o seu período de curso de graduação foi sob esta situação, análise constitucional sobre as decisões, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, é o ministro constitucional do seu país. Tudo bem, tem outros lá que compõem a corte, mas é um ministro que levanta destaque por tudo que ele acabou arrogando para si, nesse ativismo judicial. Então é óbvio, a leitura, eu creio que eles pensem assim mesmo, mas, evidentemente, um idoso de 71 anos, com todas as comorbidades que ele tem em virtude da facada, né? Entendeu? Tomando remédio com psicoativos, por isso que é a precaução que a família até desejou que tirassem a arma mesmo inoperante. Então, esse é o contexto, a gente tem que pontuar bem aqui. Este é o contexto e, evidentemente, como eles são frios, né, sempre tudo é cálculo político, eles consideram que sim, que tem um ganho político, mas de qualquer forma, a gente sabe muito bem esses abusos que ocorrem, esse sequestro com o presidente Bolsonaro, pela essa condução, esse julgamento todo contaminado, né, que a gente sabe muito bem, cheio de ilegalidades,
mas que eles insistem, eu me refiro aqui agora à esquerda, nesse sentido, acabar usando ou chantageando, porque aí você fica nessa incerteza. Imagine você, o presidente Bolsonaro, ele está incerto. Se ele está sendo justo, se ele está cometendo ou não, eu posso voltar para a prisão ou não, eu vou continuar em casa. É isso, de certa forma é uma tortura psicológica também com o presidente aí Bolsonaro, Caio. Sem dúvida. Eu quero te agradecer, Eduardo, mais uma vez a gente está junto aqui, obrigado. PP, foi muito bom tê-lo de volta, espero estar. Não vou poder, mas enfim, whatever, quem sabe em outubro eu posso estar aí ao seu lado para a gente debater. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.